Olá pessoal, agora mais um lançamento aqui na 10ª edição da Bienal Internacional do Livro. É o Jefferson Freitas e ele vai falar um pouquinho do livro Dandara, que acabou de lançar aqui agora. Mas antes, Jefferson, eu queria que você falasse um pouco da sua formação e como você resolveu escrever um livro. Olá, eu sou o Jefferson Freitas, eu sou de União dos Palmares e a minha formação é em pedagogia, então eu sou professor de ensino fundamental 1. Venho de lá, de União dos Palmares, aqui de Alagoas, para poder representar e lançar o livro Dandara. Isso. Tem tudo a ver, né? Com a União dos Palmares, com a cultura, com o zumbi. Exatamente, é a terra da liberdade. Lá está localizado a Serra da Barriga, que foi a sede do Quilombo dos Palmares, também conhecido como Angola Janga, na época em que aconteceu a luta, o processo de resistência do povo negro. E nós temos como figuras principais, como protagonistas, a Dandara e o Zumbi dos Palmares. Sobre o livro, durante a pandemia surgiu a ideia, através do outro autor. O livro Dandara ele é escrito por 4 autores: o Tiago Santiago, eu, a Bárbara Garcia e o Vinícius Silvestre. Então ele lançou essa ideia, selecionou autores do Brasil inteiro para poder escrever o livro Dandara. Eu fui um dos selecionados e depois de um processo de pesquisa, de escrita, o livro chegou aqui em nossas mãos para ser lançado para o mundo inteiro. Dandara, ele fala da história de Dandara ou dá uma referência à questão da Dandara enquanto essa presença da cultura afro no Brasil, da escravidão? O que ele fala? Sim, o livro ele permeia esses pontos sobre a Dandara, sobre o feminino, a mulher negra guerreira. Sabemos que Dandara, ela teve a sua história apagada, na verdade foi criada, a história de Dandara. Sabemos que existiam mulheres negras guerreiras quilombolas em Angola Janga, no Quilombo, mas não conhecíamos os nomes, mas sabíamos que elas existiam e estavam lá nesse processo de luta e resistência. Dandara foi um arquétipo, um símbolo criado para representar essa mulher negra que lutou ao lado de Zumbi dos Palmares, de Gangazumba e de tantas outras lideranças negras de Angola Janga. Então, através dela, nós trouxemos essa visão do feminino, essa visão da luta, da resistência, esses temas afros, essa batalha para vencer o racismo que está tão entranhado na história e que infelizmente envergonha e macula o nosso país até hoje. Então, as primeiras sementes de combate, de resistência ao racismo aqui no Brasil foi no Quilombo dos Palmares, em Angola Janga, que se tornou o maior quilombo das Américas. Então ela foi figura primordial. Pode ter sido outra mulher que esteve ao lado de Zumbi dos Palmares, com outro nome, mas o nome que se deu a essa e a tantas outras mulheres negras desse local foi Dandara. Então por isso que ela se tornou a nossa protagonista, por isso que ela guia a história do livro. Ela é o principal ponto de vista do livro, aconselhando e lutando ao lado dele. Estava acompanhando a sua apresentação ali e muito boa a exposição. E Dandara é uma coisa, é algo que é bem atual, né? Nós não podemos deixar só da história da conta da Dandara. Ela tem uma presença muito forte na nossa história, principalmente na atualidade. Como você colocou aí, a questão da resistência, do preconceito e de tudo mais, principalmente da mulher negra no Brasil, né? Exatamente. Ela representa muitas mulheres negras que atualmente são mães solos ou ainda sofrem esse preconceito no trabalho, na religião, em todos os âmbitos da vida. Então,
decidimos escrever esse trabalho, essa obra, para fazer com que as pessoas reflitam, né, e possam perceber que o feminino negro, ele precisa ser notado, ele precisa ser respeitado, né? Então, nós tivemos todo o cuidado e toda a sensibilidade de trabalhar, por isso que a Bárbara Garcia, que é uma mulher negra, é uma das autoras do livro também, ela trouxe esse olhar, e eu, juntamente com o Tiago e o Vinícius, e ela, conseguimos extrair o máximo possível dessas pautas e dessas temáticas para que Dandara pudesse inspirar tantas outras mulheres, meninas, crianças, que esse livro possa chegar na escola e inspirar essas meninas negras que estão no processo de crescimento. E não somente elas, mas todas as outras crianças, todas as outras pessoas, independentemente da idade, da crença, do gênero, do lugar onde se vivem. Certo. Vamos lá então. Dandara foi escrito por Jefferson Freitas, Vinícius Silvestre, Bárbara Garcia e Santiago. E o Tiago Santiago. Bom, agora é o seguinte, você se apresentou aqui, né? E como é que as pessoas que não vieram aqui na Bienal e queiram adquirir seu livro, como é que entra em contato? Nós vamos deixar até na descrição aqui desse vídeo e também aqui embaixo no letreiro, para que as pessoas entrem em contato com vocês para adquirir esse livro aí. E eu tenho outra pergunta para fazer depois. Fala para nós, então, como é que consegue esse livro? Certo. Bom, vocês podem adquirir o livro através da minha página no Instagram, @freitasj489, e lá é a única rede social que eu divulgo o livro, todo o trabalho, o processo. Se a galera quiser bater um papo com você, pode bater um papo lá também, legal, né? É aberto, então vocês podem vir conversar, a gente vai poder conversar sobre Dandara. A minha outra pergunta, que você deve estar dando horário aqui, você também deve ter compromisso, todos os livros, tá até conversando com a escritora aí, né, Carolina, que é lá de Bateguara, lá próximo da sua região ali, né? Isso. Que é muito interessante isso, muito interessante. Também. E eu sempre aprecio quando olho no livro a capa, né? A capa diz muito, Dandara e essa cores no fundo. Eu queria que você falasse um pouco da produção dessa capa, se você tem essa informação. Bom, a capa, claro que parte do processo dela muitas vezes vem da editora, então através da história, ela é um reflexo da história, né? E o principal elemento que foi pensado para a capa foi o título, Dandara. Exato. Nós temos aqui toda a simbologia de estampas africanas. Exatamente. Né? Já que Angola Janga foi uma república / reino colorido, muito farto, onde se vivia a diversidade, né, com liberdade. Então, a capa, ela traz essa energia. A cor laranja também é uma cor que traz energia. E está presente nas cenas de batalhas, de luta, de aventura, de conselhos, que permeia todo o livro, do início ao fim. Então, muito bom. Da editora Giostre. Legal. Caso então. vocês queiram adquirir, também pode ser no site da editora Giostre. Eles têm página no Instagram, tem o site próprio da loja da editora. Então, eu posso disponibilizar depois para vocês colocarem o site da editora, para quem quiser adquirir. Legal. Jefferson, logicamente, parabéns. Está numa Bienal apresentando uma obra, no livro, é emocionante, muito, não tenha nem dúvida. E parabéns pelo trabalho, pelo título, pela obra em si, principalmente pelo tema, né, Dandara? Sim. Muito obrigado. Importantíssimo. Muito obrigado pela sua participação aqui na Isso Web Rádio. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.